Deixa eu ligar aí, vai subir até a chave. Deixa eu ligar aí. Aí, se você apertar uma vez, vai aparecer uma mensagem. Tem alguém pela janela ali fora. Eu só vou aula para vocês aí, viu? Bons estudos. Muito obrigado. Não deixe de comer aqui, ó. Aqui, ó. Felipe, Larissa, trouxeram aqui, ó. Cheiro de chocolate. Tem suco super gelado de laranja. Pode pegar. Vamos treinar a gula. Não, a minha diabetes ainda consigo controlar alguma coisa. Não, não faz, mas está dando certo por enquanto. A área está aprendendo os meus cortes. Ela fazendo, ela recebeu um também para comida só. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Aproveitaram bem a aula da revisão do Bira lá? Tá vendo? É isso aí. A gente vai dar então continuidade. Como sempre, a gente vai começar com uma prece. Só ver o que estão falando aqui.
participando. Então vamos lá, agradecidos então a Deus mais essa oportunidade de aqui estarmos nesta casa de oração, em busca de conhecimentos esses trazidos pela doutrina espírita, que é especificamente a ciência que estuda a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corporal e suas nuances. E é para aqui que estamos então, em busca desse aprendizado, que esse aprendizado então não só nos instrua para um trabalho futuro, mas nos ensine a lidar com esse fenômeno natural que é a mediunidade em todos os momentos de nossa vida. Mais uma vez, agradecidos a Deus e aos benfeitores aqui presentes, daremos início então à nossa noite de estudos, que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente vai então, antes a gente vai ler uma mensagem. Deixa eu ver que mensagem que é. Surpresa para todos nós. Deixa eu ver se eu vou conseguir enxergar. Vamos lá. Saúde. Saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que produz e reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que a comanejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúne simplesmente as forças desvaradas de nosso arrependimento. Vêm as ondas de pesar e acusação da última e de quantos lhe se associam aos sentimentos, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a repercutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais desprovidos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta os resultados de nossa imprevidência. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patogênicos, multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram um estado enfermiço. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentua-se ainda que nesse reflexo menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados
que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atinge com sugestões destruidoras, diretas e indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental. A obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar correto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de desequilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvios e as perturbações que lhe são consequentes. Emmanuel, adaptado do livro Pensamento e Vida. Continuaremos então. Uma passagem muito interessante, né? E também aqui está um alerta das doenças psicossomáticas, né? Então, até a nossa imprevidência alimentar, de pensamento, de propósito, na forma de viver, influencia as nossas companhias e é daí, então, que os espíritos tentam nos atingir, inclusive na nossa doença física, né? Os espíritos conseguem, muitas vezes, provocar esse desequilíbrio ou aumentar esse desequilíbrio, onde, na verdade, o desequilíbrio é parte do espírito. Emmanuel diz, não sei o livro, não lembro mais do livro, que a obsessão é a maior chaga da humanidade. Supere muito as doenças físicas, mentais. A obsessão é uma chaga que poucas pessoas trabalham para combatê-la. E a gente só tem como combater isso com firmeza de propósito ou com sério compromisso da sua reforma de espírito, né? Então, a cura, entre aspas, ela sempre parte do espírito, porque as doenças do físico, ela repercute o desequilíbrio do espírito. Então, todo desequilíbrio do espírito, ele pode desencadear a desagregação das células e aí trazer as doenças que nós conhecemos. Então, muito interessante isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, doenças psicossomáticas, de Pat Chopra, que é um médico lá dos Estados Unidos, que trabalha muito essa parte. Ele diz que todas as nossas doenças físicas, elas vêm de um desequilíbrio que ele chama da mente, do pensamento, que vai repercutir no corpo. O corpo é só o local do sintoma. A doença, ela é projetada, ou ela tem origem muito antes disso. Ele diz, viver sem amor, compaixão e qualquer outro valor espiritual cria um desequilíbrio tão grande que as nossas células anseiam por voltar ao normal. Aí ela desagrega muitas vezes e aí forma a doença. Então, todas as doenças, segundo ele, é porque nós não sabemos viver com amor, compaixão e valores espirituais. E é uma verdade, né? Eu dei uma aula essa semana sobre isso, por isso que eu estou lembrando o que ele está falando, minha memória não é tão boa assim, não. E aí eu estava brincando que a maioria lá é evangélico, né? Aí eu falei, qual é a passagem do evangelho que Jesus tinha alguma doença? Jesus até tem uma passagem que parece que ele sangrou sangue, que eu não sei qual o nome disso, mas ele não tinha uma doença, né? Eu até brinquei, qual é a passagem que fala lá? E Jesus, perante a multidão, ele se retirava porque estava com dor de cabeça. Essa é uma passagem que eu falei. Estava com febre e não pôde sair, cara. Então, isso aqui é uma realidade, né? O espírito equilibrado, Jesus, um espírito mais equilibrado que esteve aqui na Terra, ele não manifestava doença no corpo físico. Então, é um caminho para a gente já pensar nisso. Né? Hoje, então, a gente vai falar sobre mediunidade de efeitos inteligentes. Marcelo veio aqui e falou sobre os efeitos físicos. Lembrando que a gente traz aqui esses slides, que é o resumo do resumo do resumo da apostila. A apostila é o resumo do resumo do resumo dos outros livros. E eu vou perceber que aqui não vai ter grandes progressos ou grandes aprofundamentos. E que pese, a nossa intenção também não é essa. É trazer o conhecimento sobre a mediunidade e desenvolvê-la na sua parte teórica e tentar buscar algum conhecimento na parte prática. Muitas coisas da mediunidade, eu vou dizer por mim,
eu só fui entender quando eu fui para a parte prática. Eu lia bastante o livro de André Luiz, assim, olha lá, Evolução do Mundo, Ação e Reação, meu Deus do céu, Dicionário da Luta, aí você vai lendo e vai levando. Quando vem a prática, você começa a lembrar. É incrível, né? Vem um negócio assim, você começa a lembrar daquelas coisas. Aí você vai entendendo melhor o que eles queriam dizer. Bom, mediunidade de efeitos inteligentes. É muito simples. Eu vou trazer aqui o conceito e a gente vai poder ir embora comer ali, ó, as filas de chocolate com a Letícia. Larissa. Larissa e o... Eu fiquei detector, não vou esquecer, não vou esquecer, não vou esquecer. E quando a gente fala não, acontece. Não vou esquecer, não vou esquecer, não vou esquecer. Eu esqueci. Ela trouxe ali uma vespeguinha, tá? Chocolate. Se tiver com sono, pode dar também. Ninguém vai brigar, não. Vamos conceituar, então, o que é mediunidade de efeitos inteligentes? Estou trazendo desse livrinho aqui, que também é um estudo sobre mediunidade, tá? Só que ele é da FESP. Esse nosso módulo aqui é da FEB, eu fico falando de sigla, não sei nem se vocês sabem. FEB, Federação Espírita Brasileira. FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. E também tem cursos programados. Tá bom? E aqui, ó, educação, curso de educação mediúnica, primeiro ano. Ele conceitua o que é manifestações espíritas inteligentes. Eu vou só ler para a gente já acabar e a gente ir embora com minhas filhas. Tá? E falando isso aqui, não precisa de mais nada. O restante é encher linguiça. Eu brinco na minha aula que eu falo assim, ó, o tema ele é tranquilo. Só que eu tenho que ficar 1h30. Aí eu vou ter que trazer um monte de coisa. Ó, o que Kardec diz, né? Segundo está aqui. Para que uma manifestação seja inteligente, não precisa ser convincente, espiritual ou sábia. Basta ser um ato livre ou voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Para ser uma manifestação espírita, né? Dentro do conceito espírita, são manifestações, ela precisa, então, ser um ato livre e voluntário que revela o quê? Uma intenção e um pensamento. Então, se aquela comunicação que parece que é física, revelar uma intenção e um pensamento, ela é uma manifestação inteligente. Em que pese tem toda a aparência de ser efeito físico. Porque ela quis trazer um pensamento. Ela veio trazer uma... Vou continuar aqui, né? Manifestações inteligentes. Quando revelam um pensamento, toda manifestação que comporta um sentido, ela tem um sentido de ser. Mesmo quando não passa de um simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, e responde a um pensamento, obedece uma vontade, é uma manifestação inteligente. Bom, então, quando ela manifesta isso, Kardec dá um exemplo, tá bom? Vou trazer aqui do Livro dos Médiuns. O uso que a gente fala aqui foi tirado do Livro dos Médiuns, tá bom? Interessante também passar lá, quem tiver interesse. Todas as matérias passadas aqui, sai de lá. Passa aqui no 66, ó. Mais uma vez, hein? O título é Manifestações Inteligentes, no capítulo 3. O Livro dos Médiuns, ele também parece com o Livro dos Espíritos, né? Ele divide por númerozinho aqui, ó. Né? O capítulo, capítulo e por item. Para que a manifestação seja inteligente, não é necessário seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que promova um ato livre e voluntário, exprimindo uma atenção e respondendo o pensamento. Aí Kardec continua. Seguramente, quando se vê um catavento agindo pelo vento, se está bem certo de que ele não obedece senão a um impulso mecânico, mas se reconhece
nos movimentos do catavento sinais intencionais, se ele vira à direita ou à esquerda, rápido ou com lentidão ao comando, seria forçoso admitir não que o catavento é inteligente, mas que obedece a uma inteligência. Foi ao que se chegou pela mesa. As mesas girantes começaram com movimentos involuntários. Ela subia, descia, ia para lá e para cá. Quando ela começou a exprimir uma inteligência, uma vontade, aí efeitos inteligentes. Bom, é só a gente saber isso. Podemos ir embora? É só isso. Tá bom, vamos continuar então. Confunde muito, hein? Confunde muito. Lembra lá, vocês já ouviram falar nas Irmãs Fox? Onde lá na cidade de Harville, não sei nem qual foi o ano, foi um pouco antes do aparecimento lá da doutrina espírita. As 3 irmãs lá, que começou alguns toques dentro da casa, e aqueles toques tinham uma intenção de revelar que aquele espírito que ali estava se comunicando era um homem que tinha sido assassinado naquele terreno lá. Então, por ter a intenção de fazer o comunicado, é uma manifestação inteligente. Tem que ter... Walter, Oi? tá me ouvindo aí, Bira? Fala, Bira. Se você puder ficar aí, onde você está agora, nesse momento aí, nessa posição é a melhor, por causa do microfone, pega melhor a tua voz aí, tá bom? Tá bom. Obrigado. Fiz a risca ali, eu estava na risca, mas a risca é o limite máximo. Já marcamos tudo aqui. Então, vou ficar aqui. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui o nosso... Seguir o roteirinho da FEB, tá bom? Aí, precisa da participação de vocês, tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta, se eu não souber, aí eu vou perguntar, sei lá, para quem? Para os espíritos, eu vou ver um cara com cara de inteligente aqui. Todos. Não são médiuns mais inteligentes, mas o tipo de mediunidade que passa por interpretações que só o médium, através de sua mente, pode interpretar. Então, mediunidade de efeitos inteligentes não é a comunicação que conota uma inteligência superior, não é isso. Inteligente que passa, então, pelo crivo da razão do médium. Existe tipo de mediunidade que passa pela interpretação do médium. Como ela passa por uma interpretação, é por isso que ela é inteligente. É um mecanismo da mediunidade que não sabemos da missa metade, que cada um tem diferente do outro. Um vai manifestar na fala, o outro na visão, que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? E todas essas manifestações inteligentes passam pelo crivo e a interpretação do médium. Bom, então vamos lá, hein? Aqui está dizendo, não é porque é mais ou menos inteligente que ela é de efeitos inteligentes, tem nada a ver. Basta ter um pensamento ou conotar aí uma intenção, ela é inteligente. Exige maior elaboração mental por parte do médium, que age como um intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos. Então, o médium ele vai necessitar elaborar melhor aquele tipo de pensamento. Quanto mais ele souber que aquilo está acontecendo, mais ele vai tentar elaborar, porque até então, aí nós vamos ver quando a gente fizer a parte prática, posso andar? Esqueci. Colar aqui, ó, uma cola aí. E aí eu fiquei um pouco, falar de mim, né? Porque aí eu estou personalizando da experiência. Eu fiquei um pouco decepcionado com a mediunidade. Porque eu falei, é isso que é mediunidade? E nós vamos perceber que essa parte que a gente vai falar um pouquinho aqui da intuição, a gente sempre teve. É que a gente não ligava para ela, ou não tomava conhecimento, não tomava ciência dela e não assumia que era mediunidade, porque até então, como a gente não sabe, são coisas da nossa mente. Aí eu fiquei assim, é isso que é mediunidade? Caramba, mano. Interessante isso, né?
Aí o Marcelo falou aqui que ele falou um pouquinho sobre efeitos físicos. Eu sou espírita por causa dos efeitos físicos. Quando eu descobri aquele negócio ali dos efeitos físicos, para mim explicou toda a minha trajetória de vida, que piorou muito. Eu estava quase indo no psiquiatra, porque eu estava ficando louco. Até que um dia, um livrinho, igualzinho esse aqui, livro dos médicos, caiu na minha mão por acaso, né? Não é por acaso, né? Então, até que quando eu li, ele falou assim, é isso aqui que eu precisava saber. A coisa que você está ficando meio louco, né? Então, os efeitos de mediunidade nos acompanham a nossa vida toda. Muitas vezes a gente fala que não tem nenhuma mediunidade, é que não prestamos atenção nas nossas manifestações interiores. Né? Se eu tenho aquela vida que pouco eu paro para fazer um certo silêncio, importante na nossa vida, tem hora que a gente precisa fazer o dia a dia corrido. Aquela hora do silêncio é a hora que a gente vai perceber as manifestações e nós vamos achar que é uma manifestação nossa, mas é natural. São de mentes que estão ao nosso lado. A gente vai chamar isso de mediunidade. Então aqui vai exigir um pouco mais de elaboração mental. Diferente de um médium de efeitos físicos, porque ele só doa o ectoplasma lá, só doa as energias, nem sabe que está doando. E a coisa acontece. Na inteligente, não. Vai exercitar, então, a sua mente, o seu cérebro vai precisar funcionar. Caso o médium não possua boas condições morais, nem um preparo doutrinário espírita, poderá interferir na mensagem, podendo, inclusive, invalidá-la. Quanto mais conhecimento espírita, evangélico, ou seja, dos bons propósitos, mais facilita a nossa sintonia com os bons espíritos. Ele pode interferir. Caramba, mas como é que pode interferir esse negócio assim? Não é mediunidade, mas nós podemos entender o seguinte, ó, vou dar um exemplo aqui que não é mediunidade. Não é segredo para ninguém quem vai lá estudar o cristianismo primitivo lá do início. Cá para nós tem nada a ver com o cristianismo de hoje. Nada a ver. Ou a mensagem ela saiu meio que pura, né? O que interferiu no meio desse caminho, né? As nossas condições, os nossos preconceitos, a forma da gente entender as coisas. O mesmo Jesus é capaz de fazer coisas absurdamente contrárias. Jesus de hoje. Vou tentar esse detalhe. Tem que estudar o Evangelho aqui. Jesus tem uma proposta bem clara. Se a gente olhar hoje a proposta utilizada, ela tem muito a ver com a gente, não com Jesus. Quando fala a gente generaliza, né? As nossas proposituras de vida. Nós interferimos, né? Se que Jesus assumir novamente lá o conceito original dos seus propósitos, e assim é com os espíritos. Muitas vezes ele tem alguns bons propósitos, traz a ideia, e eu com meus preconceitos, meus conhecimentos, a minha falta de moralidade, perturbo tudo. E às vezes a mensagem ela é boa, mas ela foi alterada. Quanto mais eu interferir nela, ó, quando eu tiver condições morais, que a gente vai falar aqui um pouquinho de sintonia, se não houver afinidade entre eles, ou seja, espírito e médium, o espírito do médium pode alterar a resposta e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas, é apenas o interno. Então, dentro de um conceito que eu entenda, as minhas inclinações, as minhas ideias, elas interferem profundamente na forma que eu vou dar a interpretação daquela mensagem. Às vezes é a mesma mensagem, mas o médium ele coloca todas as suas características naquela mensagem. Bom, então isso acontece em todas as formas de mediunidade, tá bom? Psicofônica, escrita, psicografia, ciência, evidência.
Tem médium aí que são... Aí tem até uma brincadeira que eu falo, né? Quem tem inferno no coração só enxerga demônio, né? E é médium. E às vezes a mensagem é boa, mas só enxerga inferno no coração. Só tem inferno no coração, só vai enxergar demônio. Quanto mais a gente buscar a nossa depuração, que é o nosso propósito, mais os espíritos terão condição de passar a sua mensagem mais fidedigna. E é por isso que os espíritos eles procuram os médiuns que são mais capacitados nesta área. Então, interessante a gente vivenciar isso e entender que está intimamente ligado à sua interpretação na afinidade. O que são afinidades, né? Nós aqui temos uma afinidade, aqui? Nós temos afinidade. Então, nós temos aqui o mesmo propósito de aprender a doutrina. Um grupo de engenheiros não tem afinidade lá entre eles? Evangélico. Afinidades são essa semelhança de pensamentos, de propósitos. Né? Então, se são espíritos mais depurados, as mensagens terão um cunho mais elevado. E talvez a gente não esteja capacitado ou acostumado a esse tipo de mensagem. Né? E aí, se eu não tiver essa afinidade de propósito, de pensamento, temos o mesmo propósito, pensamos quase a mesma coisa, entendemos a caridade, o amor, uma coisa bem parecida, nós temos afinidade, tá bom? Porque tem gente que acha que a afinidade, por exemplo, a afinidade em Deus é defender o seu território. Uma semelhançazinha, essa aqui é só a conotação de entender, tá? No cristianismo, o foco é o outro. O outro é o foco. Jesus, o foco é o outro. Por exemplo, lá para os muçulmanos, o foco é a sociedade. Sociedade vem acima do eu. Então, precisa lá, alguns, tá? Fundamentalistas, vai lá, explode, porque ele está fazendo bem. Se está fazendo bem, fazendo esse tipo de coisa, imagina que tipo de mediunidade ou que tipo de espírito vão estar incentivando os seus atos. Por isso que a gente não pode fugir do que é a essência do cristianismo. Eu estava, o Juan participando de um lugar que eu dou aula lá, e eu perguntei, Juan, vamos fazer um teatrinho aqui. O tema era o médico Jesus, né, do livro do José Carlos de Luca, e o Juan foi ser o Jesus. Eu falei, vou passar no médico, eu estou doente da alma. Né? Aí eu fui brincar com ele lá, ô Juan, se ele é médico, Jesus, ele vai me passar uma receita. Todo médico passa a receita. Não passa? Ele não vai na receita? Se é Jesus que é o médico, o que ele vai prescrever na receita? Aí ele ficou pensando, todo mundo. Nós não estamos no meio espírita, está no meio normal. Aí, a grande maioria não sabia. Qual é a essência de Jesus? O que Jesus poderia receitar se eu fosse numa consulta com ele? A não ser amor. Porque ele resumiu toda a Bíblia, todos os mandamentos num só. Amar a Deus sobre todas as coisas é o mais importante. E semelhante ao primeiro, amar o próximo a si mesmo. Fora isso, acabou. Talvez pelas minhas inclinações, meus interesses, talvez Jesus não seja amor. Seja provedor, seja salvador, um monte de coisa. Bom, nada contra, é só uma questão de perspectiva, tá bom? Os espíritos levam muito em consideração isso. Tá? Porque, como você está falando, a mediunidade ela não é expressada somente no centro espírita, tá bom? Muito pelo contrário, o centro espírita é a menor parte das manifestações espirituais da mediunidade. A grande maioria é fora do centro espírita. E aí, há todos os tipos de manifestações que nós vamos estudar aqui também, tá? Tipos de reuniões, tipos de reuniões de espíritos, quais são os objetivos. Né? Então, qual é o nosso objetivo na vida? Aí, tudo bem? Então, sempre nós vamos interpretar de acordo com o que eu penso daquela coisa. O que eu penso da pena de morte? Eu penso da pena de morte. É um conceito, é um valor que eu tenho? A morte? Ou a morte do outro, assassinato. Eu tenho um valor?
Não importa o que aconteça. Pode ser em nome do teu país, pode ser em nome de quem quiser. A morte é inadmissível. E se eu sou a favor, por exemplo, de alguns tipos de morte, você imagina se eu vou dar que tipo de espírito vai me incentivar a fazer as coisas. Né? Porque espírito nada mais é do que a alma dos homens que foram para o mundo espiritual, tá bom? É a mesma coisa que fosse aqui. Vamos se aproximar daqueles que têm o mesmo propósito. Deixa eu ver. Aqui. Então, calma, né? Isso aí não é um passo de mágica, é com o tempo. A gente vai tendo esse know-how, né? A interpretação do pensamento do espírito se desenvolve com o tempo e com a prática. Como é que eu vou ficar craque na interpretação da ideia dos espíritos? Praticando. Como é que a gente fica craque com o modo de ser do nosso chefe? Entrei na empresa agora. Você sabe que a gente tem que seguir uma diretriz, né? Você tem que estar em sintonia com a chefia, com a liderança da empresa. É com o tempo que você vai começar a entender, até para ver se está dentro dos teus propósitos. De repente não está, não sei, cada um faça o que quiser. Então, o tempo e a prática, como é que a gente desenvolve ou descobre que tipo de mediunidade tem? O tempo e a prática. O tempo é forte, tá? Não existe como identificar a mediunidade de nenhuma pessoa, a não ser com a prática. Kardec, então, está lá no livro dos médiuns, ele diz isso. E aí depende do empenho do médium em querer ampliar seu conhecimento e se transformar numa pessoa melhor. Isso os espíritos levam muito em consideração. Até que ponto esse veículo, né, das comunicações, ele busca o seu melhoramento. Ele sabe quem nós somos, mas nos esforçamos de alguma forma. Então, teremos o apoio deles para fazer a nossa caminhada aí da intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, depende do empenho do médium e conhecimento para se transformar. Então, muitas vezes, estou dando aqui exemplos, né? Muitas vezes a gente vê grupos de médiums e alguns andam bem e outros ficam estacionários, né? E aí, normalmente, os estacionários são aquelas pessoas que se acomodaram, né? Não buscaram o desenvolvimento do conhecimento sobre a mediunidade, né? Não busca entender melhor o que está acontecendo, e fica estacionado. Então, a mediunidade, ela sempre vai melhorando, sempre vai, o emprego dela, ela sempre vai evoluindo, sempre. Então, quando ela para ou estaciona, pode ser, ninguém está dizendo isso, né? O empenho e o médium, ele não está fazendo a sua parte, né? Não é assim com uma pessoa que é um intérprete de línguas, por exemplo? Se ele ficar só no conhecimento que ele tem, ele morre já. Morre, que eu falo, para o trabalho, né? Ele tem que buscar sempre o progresso, a linguagem muda, né? Tem vários tipos de linguagem. Se eu ficar só numa linguagem, se eu for para um outro ramo de comércio, que é outra linguagem, como é que vai ser? Tem vários tipos de linguagem. Se eu não me atualizar, vai ficando para trás. Os espíritos sérios procuram os médiuns mais confiáveis, que oferecem condições de bom intérprete. A gente tivesse que dar um recado, ou vários recados, a gente procuraria pessoas que não são confiáveis? Beethoven. Então, por que os espíritos fariam isso? Nós aqui fazemos isso. A gente manda alguém nos representar que a gente não confia? Ou dar uma mensagem que aquilo lá pode desviar do seu objetivo da mensagem? Então, os espíritos também são assim, tá bom? Então, espíritos sérios procuram médios confiáveis. Se utiliza de pessoas não confiáveis, até sim, se não tiver outro, vai. Mas eles preferem, se tiver 3 aqui, 2 não confiáveis, 1 confiável, imagina para quem que vão escolher. Faz o propósito dele, né? Confiança. Então, quanto mais eu buscar a confiança dos benfeitores, como
Como é que eu busco a confiança dos benfeitores? Como é que eu desenvolvo isso? Vocês imaginam? O esforço para se melhorar. Busca o esforço para se melhorar, vai ter a confiança dos bons espíritos. Bom, tem muito segredo da vida pessoal com a mediunidade, tá bom? Mesmo porque médium, antes de ser médium, é uma pessoa. E não tem como separar médium da pessoa. Um interfere no outro. Vocês estão calados. De duas, uma. Ou estão entendendo tudo, que aí eu vou me transformar no cara que explica melhor, que é mentira, ou não estou entendendo. Não é nenhum do outro, né? Que às vezes ele não quer falar. Tudo bem? Está dando para levar? Inteligente? Ô, Walter, no caso, assim, de o espírito, você está comentando que ele escolhe, né, o médium que está mais preparado para determinada manifestação. No caso, por exemplo, de uma manifestação de efeito físico, tem alguma questão, assim, dos espíritos escolherem um médium mais jovem do que um médium que tem a idade mais avançada pela questão da vitalidade, doar mais energia? Tem alguma diferença? É mais a capacidade mediúnica, porque ele não vai interferir naquilo. Isso é pela capacidade de produção das energias físicas, tá bom? E aí, mediunidade, ela aparece, até o Marcelo falou aqui, né? Ela é no início, na criança, no jovem, no velho. É evidente que quanto mais idoso a pessoa tiver, menos ele tem que se expor a grandes volumes de energias doadas. Mas ele pode doar energia, tranquilo. Walter, boa noite. Poderia repetir a pergunta do amigo que eu não entendi? Se os espíritos escolhem um médium que tem a idade mais avançada ou mais jovem, no caso, uma manifestação física, escolher um médium mais jovem e não mais de idade avançada. Você ouviu? Ouvi, obrigada. Normalmente não é esse o critério, tá bom? Em que pese o mais novo, ele tem em abundância fluido vital. E nada mais é do que... É porque eu pergunto porque, assim, a maioria das histórias que a gente escuta sobre manifestações físicas foram através de médiuns mais jovens, né? As irmãs Fox, lá na França também. Não, isso tudo bem. Foi uma característica que Kardec utilizou. Mas para efeitos físicos, se a gente pegar lá os médiums especialistas em efeitos físicos, todos de atividade, não eram jovens. Peixotinho, e aí vai, né? Se a gente pegar lá os médiums do passado, eles não eram jovens, não interfere tanto. Tá bom? É mais a qualidade, né? A essência da energia. Aí é minha opinião. O mais velho, aí ele tem que tomar um cuidado maior no dispêndio de energia, porque, na verdade, essas energias são energias vitais. E se não for bem dosada nas manifestações, leva o médium à morte. Pode levar. E é uma situação muito penosa naquela que o Marcelo mostrou aqui, que fica uma imagem de uma pessoa, tem que amarrar o médium. Não sei se você percebeu que ele estava amarrado. E uns ficam enjaulados, desmaiam, perde muita energia. Então, um velhinho, você pode prejudicar a saúde dele, tá bom? Mas, normalmente, pode ter alguma característica, mas não é essa, é mais a qualidade. Os efeitos físicos, não esse de materialização, é o médico que tem a aptidão mais perto, tá bom? Quem tiver na área vai ser doador. Sem saber. Interessante, né? Lembra que eu falei que eu fui para o Espiritismo por causa da mediunidade de efeitos físicos? Sabia. Depois que eu descobri que era doador, olha, interessante. Acho que é psicológico, falou tudo, sumiu. Equilibrou, né? Antes, eu não tinha controle desse troço.
palavra próximo, vamos saber o que é. Tipos de média e efeitos inteligentes. Agora a gente vai falar aqui sobre um pouquinho de tipos de média. Tipos de média e efeitos inteligentes. Alguns só, que são vários, tá bom? Médios intuitivo. Esse aqui, posso afirmar que cada um aqui é médio intuitivo. Aqui tem nuances, tem graus. Talvez não seja um grau bastante para eu interpretar conscientemente aquela intuição. Pode ser. Comum a todos os seres humanos. Ó, por isso que eu falei isso. Comum a todos os seres humanos. De intuição. Mais ou menos desenvolvida conforme as experiências. A intuição é uma faculdade que a gente pouco usa porque a gente não acredita. Se for igual a mim, lascou, porque eu sou racional. Dá vontade, eu falo, não, por que eu estou pensando isso, né? Às vezes, mas o tempo me fez, me levou a levar mais em consideração. Não perde nada, tá? É certeira. A intuição, olha, é incrível. Então, nós precisamos desenvolver essa mediunidade da intuição, né? Que é uma característica do ser humano. A percepção fora dos sentidos corporais ocorre como uma ideia ou imagem na mente. Que a gente sempre vai achar que é nossa. Sempre. Quem daqui não falou assim, nossa, eu pensei numa coisa parecida com aquilo lá. Olha, eu tive a intuição de tal coisa. Olha, que não sei o quê. Aí depois que passa. Mas você poderia usar isso antes. Né? Eu moro aqui em Carapicuíba e trabalhava aqui, eu moro lá no centro de Carapicuíba e trabalhava no Ariston. Anos e anos ali com o Ariston. Sempre fazendo o mesmo caminho. Um belo dia. Você vê que intuição a gente não acredita. Um belo dia você, muda de caminho, né? Você vai fazer o mesmo caminho. Dá para ir por vários lugares. Eu sempre vou fazer o caminho. Aí no meio do caminho, foi muda de caminho. Eu falei, vou mudar. Vou fazer o meu caminho agora. Fui. E dei uma intuição forte, mudar de caminho. Fui. Beleza. Quando cheguei lá não sei se você conhece ali a rua do cemitério lá embaixo, eu comecei a escutar um monte de... Quando eu não vi ninguém correndo, eu falei, não é tiro. Já estou destreinado no Rio de Janeiro. Quando eu morava no Rio, eu sabia até qual era o calibre sabia tudo. É isso aí, aquilo lá, eu sabia tudo. Eu estou destreinado, porque eu já estou há muitos anos aqui, eu escutei um monte de barulhinho desse, né? Eu falei, mas ninguém está correndo, não é tiro. Passei, voltei. Aí fui lá fazer os trabalhos, tá? Coisa de 2, 3 horas, eu voltei. Quando eu voltei, tinha mais de 20 camburão lá no morro. Lá. Era tiro, sim. Olha a intuição para fazer outro caminho. Eu passei no meio daquele tiro, mas só que ninguém corria, eu falei, então não é tiro. Teimoso. Se eu fizesse essa voltinha, eu não ia passar isso. Mas por que eu ia passar em outro lugar, se todo dia eu passo por aqui? A gente não acredita na intuição, não é isso? Então, hoje, aí eu estou falando de uma experiência minha, eu penso numa pessoa e agora nós temos facilidade disso, tá? WhatsApp, na hora, como você está. Gente, é inacreditável como isso é um alerta da tua intuição. É incrível, eu fico abismado assim, não é possível. Mas por que você me perguntou? Eu falei, sei não, veio na cabeça, e agora veio na cabeça, eu já escrevo. E 80% tem sentido de perguntar, e só faço assim, como você está passando. Aí dá chance da pessoa, você falar, tá tudo bem? A pessoa fala, tá tudo bem. Como você está passando? Aí dá chance dela escrever, né? Isso é intuição, tá bom? Na mediunidade, nós vamos usar muito, que essa aí é a grande maioria da mediunidade, é por intuição. Ó, você vai vir uma imagem, uma ideia na sua cabeça, tá bom? Na maioria das vezes, não é valorizada pela pessoa. Olha, nós não valorizamos a intuição. E aí a gente vai ter intuição mediúnica. Eu não enxergo nada. Eu não vejo nada. Na maioria das vezes, não pode e deve ser desenvolvida pelo exercício. Tá vendo lá? Eu passei a acreditar. Primeiro ponto, eu acredito. Claro, como eu sou racional, não é assim também, eu saio fazendo tudo. Eu começo a pensar, mas eu dou mais valor a isso, né?
E de sempre eu estou levando meu Deus, se eu tivesse feito, né? Por que eu não fiz aquilo? Né? Pode ser desenvolvida pelo exercício. Importante no processo evolutivo, nosso processo evolutivo da comunicação com os benfeitores da espiritualidade, ele, na grande maioria das vezes, é pela intuição, gente. É pelo sono, que é um desdobramento, a gente tem muita instrução, por isso que o nosso sono precisa ser mais de qualidade, tá bom? É onde os mentores, o nosso propósito, ali nós vamos ser abastecidos. Agora, quando nós estamos aqui, é pela intuição, ele vai te dar intuição. Nosso mentor já acorda nos intuindo. Eu precisava facilitar a vida dele. É porque todo o nosso mentor, ele é de uma categoria superior à nossa. Superior à nossa é espírito bom. Quais são os propósitos do espírito bom? Vai lá na questão de 100, assento e não sei o que, você vai ver. Então, a gente tem que buscar aquela sintonia, que eles vão passar coisas. E aí eu sempre brinco lá no livro do Religião dos Espíritos, o Mano tem um prefácio dele. Ele diz o seguinte, ele dá uma comunicação falando assim, todos os dias, nossos mentores, de manhã, começam a abastecer, quando a gente volta para o corpo, das intuições boas. Ele fala, 99% eles perdem. Ele acorda com, meu Deus, eu trabalho, conta de luz, não sei o que, escola, café, já era. O vosso propósito já foi ficar em segundo plano, ou terceiro, ou sei lá que em plano ficou. Né? E aí, não há milagre, né? É sintonia, afinidade. A gente acorda nervoso, né? Dependendo do dia. Se é segundo, então, meu Deus. É a mediunidade inicial da espécie humana. Ó. Surge nas primeiras encarnações individualizadas, humanas ou pré. Então, é a mais comum. Que acompanha o homem desde que ele é primitivo lá. No início da fase luminal. É onde ele vai pegar as suas intuições para se desenvolver, fazer o progresso dele e da sociedade. É pela intuição. Os espíritos estão nos intuindo 24 horas. Bons dialogadores, doutrinadores ou esclarecedores possuem mediunidade intuitiva bem desenvolvida. Quem são esses aqui? É numa reunião constituída, vamos ver um modelo disso, né? Onde tem vários médiuns, aí alguns médiuns com características diferentes, psicofônicos, e alguém vai dialogar com os espíritos. É só uma pessoa que faz isso, ou as pessoas que estão destinadas a isso, para não virar uma desarmonia. E aí você vai ver que é difícil, tá bom? Você vai falar o quê? Tem que seguir a intuição. O médium está falando uma coisa, você tem que seguir a tua intuição, você vai ser intuído pelos mentores, ela se amplia, tá? Mas o que eu vou fazer? É magnetização, a intuição aumenta, e você vai começando a fazer algumas perguntas para o espírito, e você vai ter a certeza do que aquele espírito ali está precisando, ou ir no caminho que ele revele. Como é que é feito isso? Será que o mentor fala no ouvido do... Não, é intuição, pura intuição. Então, intuição é isso. É a faculdade básica primordial, ela sempre estará presente nas demais mediunidades, de efeitos inteligentes, psicofonia, fotografia, evidência. Sim. Existe uma evidência chamada intuitiva. Você não está vendo o espírito, mas você sabe que o espírito está ali, ele está com a camisa branca, está com uma caneta na mão. Você está vendo? Não, é uma imagem mental, é uma intuição. Você passa a adquirir uma certa confiança nessa intuição. É o exercício que vai te dar isso. No começo a gente fica vacilante, depois a gente deslancha. Opa, tudo bem? Tem uma pergunta? Tá. Agora vamos falar do audiente. Vai falar um pouquinho só, tá? Isso aqui vai lá no livro dos médios, na questão 160 para frente, fala tudo sobre isso aí. O médium ouve os espíritos por uma voz interior ou exterior, como se um encarnado estivesse falando por um fone. Então, o audiente, na grande maioria das vezes, é exatamente como se fosse um fone. Né? A voz do espírito está dentro, parece que está dentro da tua cabeça, mas você percebe ela nitidamente.
o timbre, a forma de falar, se tem uma característica de idoso, de mulher, de homem. Incrível. E dependendo do trabalho que você faz, você até acostuma com aquele, você já sabe que é aquele espírito que está falando com você. Essa voz interior, na verdade, é uma percepção mental. Som ou palavras que cruzam no cérebro. Corta teu cérebro ao meio. Assim. Quando eu fazia psicografia, era esse tipo aí. Tá? Vinha a voz lá dentro da minha cabeça. Eu escrever. Tinha que fazer silêncio interior, porque a coisa vai deslanchando. Ela começa, parece que é teu, ela escreve assim mesmo, e vai, quando você vê, tem uma mensagem lá. Ela vem, ela é como se fosse uma fonte, ela vai brotando. Tem outras pessoas que é uma voz clara e nítida, ocorre na atuação nos órgãos da audição, mas somente o médico escuta. É uma voz que vem de fora, tá? Uma voz que vem, só o médico escuta. Mas não é lá dentro da cabeça dele. Essa é mais rara. Então, o audiente pode ser desse tipo aqui, ó. Os médios audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com um determinado espírito, eles o reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons ou somente aqueles que quer, por quem chama. Porque quando o médium é de audiente, dependendo de um monte de coisa, ele não escuta só coisa boa. Ele escuta vários tipos de coisas. Acusações, propostas indecentes. Vai longe. Agora, imagina essas vozes vindo, incitando alguma coisa que você não é seguro no seu controle. Né? Você imagina o que pode acontecer daí? Confunde-se um pouquinho isso aqui, tá? Com esquizofrenia, mas não é esquizofrenia isso aqui não, tá bom? Isso é mediunidade, é uma coisa que vem de fora e é identificado, tá? Boa noite. Confunde muito. É sobre isso que eu ia falar, se os considerados esquizofrênicos são somente os esquizofrênicos que tanto questões tem mentais ou realmente tem... E tem vozes também. Mas aí é uma questão da doença para tratar com o psiquiatra, né? Porque... E tem algumas características dessas comunicações, tá? Que não é nem o caso aqui hoje. Tem uma característica que dá para desconfiar se é mais da parte da esquizofrenia, essa da parte da mediunidade, né? O esquizofrênico, normalmente, ele ouve vozes dele, para ele, né? Só coisa deles, e a mediunidade não. Inclusive para você agir com outro. Pode falar, quem quer falar? Boa noite, professor. No caso, os nossos irmãos que ficam em ruas, que você percebe conversando, articulando na rua, pode ser uma influência mediúnica também? Normalmente, pelo que eu vejo, aí eu trabalho com médicos que trabalham com isso, são psicoses, né? Porém, essas psicoses são agravadas pelos espíritos. São agravadas pelos espíritos obsessores. Normalmente, ele desenvolveu ou por uso de droga, ou por problemas psiquiátricos. Eu vou chamar de psicose, mas tem vários outros nomes, né? E aí, na verdade, existe sim obsessões que ampliam e agravam essa situação, levando, inclusive, a ser internado como louco. Tá? Vou dizer um exemplo aqui, em Carapicuíba, não sei se vocês são de Carapicuíba, tinha um rapaz e ele era atendido lá, ele é usuário de droga, mas sempre ia lá pegar as marmitas, e um belo dia ele começou a ter umas, eu não sei o nome, eu vou chamar de psicose, de ficar na rua, como se ele fosse um guarda de trânsito, tirando o suco. Ele começou a ter esse comportamento na rua. Né? E direto, eu via ele fazendo isso direto, ele não tinha isso. E aí eu fui numa diretor mediúnico lá do centro do NEOB, e eu pedi para fazer um trabalho para ele. Né? E aí ele me contou que, nossa senhora, como tem, né? Ele deve ter desenvolvido pelo uso das drogas, de psicose, mas os espíritos... E olha, ele melhorou depois de várias e várias
trabalhos que foram feitos para eles, ele melhorou. Mas tem vários lá em Carapicuíba. Não sei se nas outras cidades tem. Lá é danado para ter um cara lá, virou uma estátua, assim, ó, fica assim se mexendo. Um sol bravo, o cara fica assim. Claro que ali deve ter questão, mas também é agravada pela situação mediúnica, tá bom? Aí vem vozes, nossa, que manda fazer um monte de coisa. Quer se matar, né? Matar o outro. Por que você matou o outro? Ah, uma voz falava para mim. Muitas pessoas têm esse tipo de depoimento, né? Bom, então, a ação dos espíritos vai muito levada em consideração, primeiro, o teu passado, o teu karma, né? Segundo, pelos teus propósitos. Como você tem valores, os obsessores não têm tantas ferramentas para te quebrar, né? Para te pegar pelo cérebro. Nós temos que, eu entendo isso, eu faço para mim. Valores. A morte, sei lá, o bem, o que é o bem, o que é o mal, distinguir o bem do mal. E às vezes a gente se perde aí no bem e do mal, se é bem, se é mal. Precisamos ter certeza. Ou dentro de um controle da certeza, o que é bem e o que é mal. Porque às vezes tem muita coisa que tem aparência de bem e não é bem. É um propósito, tá bom? Então, cada um sabe o seu ponto fraco, né? Eu brincava muito em empresa, né? Como eu era de RH, e tinha muitos problemas de relacionamento extraconjugal dentro de uma empresa. Como é que você vai se meter nisso? Tinha que agir, mas não era você chegar lá e importunar, né? E a grande maioria das vezes fala assim, cara, eu nem sei porque que eu fiz isso, estou me dando uma vontade, uma coisa, estou me levando, mas o início ele deu brecha. Uma vez eu estava numa reunião, ia para uma reunião mediúnica, eu conto isso, eu não acredito, né? Estava no trabalho assim, daqui a pouco eu estou lá mexendo, daqui a pouco apareceu um vídeo, mandado para um colega do trabalho. Mandou um vídeo, ele não me manda nunca. Quando eu abri, era uma cena de sexo explícito. E para desligar aquilo lá, meu Deus, o pessoal vai ver aqui, que era uma sala que todo mundo via, o computador de todo mundo. Eu fiquei tão apavorado que eu não consegui tirar o vídeo, o negócio foi rodando. Aí eu falei para ele, olha como uma imagem dessa desequilibra a gente. E aí eu não consegui fazer minha mediúnica à tarde, sabe por quê? A incursão foi nos mundos onde tinha esse tipo de problema no mundo espiritual. Olha, aí é comigo, eu pensando que algum obsessor mandou aquele cara erradamente me mandar o vídeo. E me tirou de ação. É que você vai à noite, eu falei, tem que separar isso. Mas a nossa mente, às vezes, não obedece a gente, né? Eu tenho que separar aquilo que eu vi de dia, interferir lá, e eu não consegui. Aquilo lá eu não consegui. Então, não vou participar desse exercício aqui, não. Então, olha só, e será que a ideia foi na... Bom, gente, acontece coisa do arco da velha, tá? Porque os espíritos, eles são muito ardiosos, né? Eles sabem exatamente onde pega. Aí, dependendo dos nossos propósitos. Cadê os médios? Percepção mental. Cruza o nosso cérebro, a percepção exterior, clara e nítida, ocorre em atuação dos órgãos da audição. Somente o médio escuta e aqui fala. Não é isso que a gente já viu. Então, vamos lá. Médios psicofônicos. É o médio de incorporação. É o que fala. A gente fala que é incorporação, não existe. É o médio que vai traduzir, interpretar ou transmitir a mensagem do Espírito pela fala. São intuitivos e numerosos, predominam nas reuniões espíritas. Às vezes, essas comunicações elas não são tão claras. Eu não faço esse tipo, porque para mim é como se eu estivesse mentindo. Porque o Espírito não toma a minha fala. É como se eu fosse falar o que ele está falando. Aí eu não jogo a emoção que o Espírito está, não é nada. Pessoal, eu quero te matar. Não, o médico vai falar, eu quero te matar. Eu não consigo dar a emoção da coisa. Eu só estou sendo um mau intérprete ali. É melhor não mexer com isso, né? Melhor ficar nas outras coisas. Em transe mais intenso, o médium sente junto com o sofredor e pode ser impactado por vibrações. Então, vai ser impactado por vibrações do espírito
que é muito natural, está em simbiose energética, e o que o espírito está sentindo é importante até que eu sinta, até para eu fazer uma interpretação mais de acordo com o que está acontecendo. Bom, o médium pode sentir dor, desconforto e algum sofrimento, mesmo após o encerramento da comunicação, afastando-se do espírito. Não é uma coisa comum, a gente vai falar aqui embaixo, mas isso pode acontecer. Sentir um certo desconforto, normalmente isso acontece ou pela característica do médico, ou porque ele ainda não está educado, né, na mediunidade. O certo é, acabou a reunião, se desliga daquilo. Bom, a educação mediúnica, o estudo e o esforço para a melhoria moral ensina a neutralizar as vibrações e auxiliar melhor no exercício espiritual sem deixar marcas mais duráveis no médium. É o tempo, é o exercício, é a experiência que vai jogando e toda aquela sensação, ela tende a amenizar e ir embora, tá bom? Mas existem alguns médios, são aqueles médios que a gente chama de médios de expiação, que aí ele sente algumas características. Inclusive, eu conheço vários médicos que deixaram a mediunidade porque é a característica dele, sentir o que o espírito sente. Aí ele fala, para sentir eu não vou sentir. E não é nem a milésima parte do que o espírito sente, é uma sensação só. Aí dá sensação de dor, dá sensação de mal de conforto, sensação de um monte de coisa. Todo mundo é assim? Não, nem todo mundo. Tem gente que não sente nada. Pouco, mais ou menos. Cada um tem um grau diferente disso, tá? Nos trânsitos profundos, o médium entra em um estado de sonambulismo e, ainda que não esteja dormindo, não se recorda do que transmitiu durante a manifestação do espírito. Essas condições são pouco comuns atualmente. Conheço algumas pessoas ainda hoje assim, que não lembra de nada que falou. Quando acorda do transe, né? Estava dormindo, mas acorda do transe. Aí tem que explicar um pouquinho para ela. Outros lembram vagamente, outros têm uma intuiçãozinha, mas alguns não lembram de nada. E eu não poderia ser isso aqui, ó. Eu ia ficar preocupado com o que eu falei, aí eu me preocupo. Eu acho que eu não daria facilidade. Eu não tenho esse tipo de mediunidade. Tá? O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance da sua inteligência. Mas aí a questão de médium, geralmente, Kardec fala aqui falante, mas ele é mais sonambúlico, né? Que a gente vai ver um pouquinho. Posso dar uma olhada para tentar acabar isso aqui. Ó, aqui é só por alto, tá bom? Ah, vou lá no médio. Ah, deixa eu ler melhor. Deixa eu ir lá. Então, vai lá no livro dos médicos. Lá tem um monte de coisa. Tem vários livros. Nossa Senhora. Hoje, com a internet, né? Só toma cuidado da fonte, tá bom? E tem muita questão de mediunidade que não é espírita. Eu não estou dizendo que é errado, que é certo ou errado. Mas seguras são de fontes seguras, tá bom? PEB, né? Alguns centros espíritas, alguns autores. Aí vamos lá, o psicógrafo transmite pela escrita mensagem dos comunicantes, usando a mão do médium. Então agora nós estamos falando de psicógrafo. A mediunidade vai ser manifesta através da mão do médium, ele vai escrever a mensagem. Psicofônico é pela fala, o vidente é pela vidência. O outro é pela audiência. E tem médico que tem tudo ao mesmo tempo, mas é mais raro. Pode ser mecânica, onde o comunicante atua diretamente na mão do médico, independente de sua vontade. Alguém já teve essa experiência? O dia que eu tive negócio, eu não dormi. Aquela noite eu não dormi, foi um exercício que eu estava fazendo. Eu sempre esperei o espírito falar no meu ouvido, não tinha nada. Aí veio uma intuição, lembra da intuição? Solto, dá o primeiro impulso no braço. Eu ficava lá esperando. Dá o primeiro impulso no braço. Quando eu dei, o braço disparou. Eu levei um susto tão grande para o coração. E aí a mão não parava. Só que no meu caso não escrevia nada, era rabisco. Já viu aquele exame do coração? Eletrocardiograma. Aí lá. No início da minha mediunidade eu achava que era pintura, né? Era pintura, mas não era para ser vista. Depois que falaram isso, eu me desmotivei. Eu queria ver a minha pintura.
O Espírito falou, a sua pintura não é para ser vista. Ah, eu entendi. Era para tratamento de saúde, tá? Depois eu descobri isso. Aquela rabisco gerava energias que os espíritos utilizavam aquelas movimentações para trabalhar ali naquela parte. Eu descobri isso muito depois. Por quê? Você tem que se interessar, pesquisar por que isso acontece. Por que o médico fica rabiscando igual um louco lá? Até um dia com uma médica que trabalhava comigo, ela voltou para o plano espiritual, eu desdobrava, acontecia coisa no mundo espiritual e eu desenhava rabisco. E ao voltar, ela falava exatamente o que estava acontecendo, porque eu estava lá, eu sabia o que ela estava falando. Então, esse rabisco aqui, ele tem sentido de ser, mas como é que eu vou saber, né? Aí eu transferi o rabisco para falar o que eu estou vendo. Olha só como é que evolui, né? Não é mais fácil? Não é mais fácil eu falar? A gente desenvolve alguns tipos, mas é com o exercício, tá bom? No começo você não sente nada. Pode ser mecânica, onde comunicando diretamente na mão do médium, independente da sua vontade. Ó, mecânica é quando o espírito se apossa da mão e a mão escreve involuntariamente. Bom, pode ser intuitiva, a comunicação não atua sobre a mão do médium, não toma sua mão nem o guia. O médium recebe o pensamento, transmite ou transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, mas não escreve seu próprio pensamento. Ó. Pode intervir propositadamente, censurando, conscientemente, animicamente, conscientemente e experiências pessoais. Então, a grande maioria é isso aqui. Ó. A gente vai receber uma intuição, pode ser por imagem, por palavras, só que a gente tem absoluta consciência do que a gente está escrevendo. Eu sei o que eu estou escrevendo. Tá bom? E é por isso que a gente censura, porque não é nosso pensamento. Quando é um espírito que pensa igual você escreve tranquilo. E quando ele escreve coisa que não é do teu pensamento, você começa a censurar, estou falando de experiência própria. Aí depois não, tem que escrever, porque ele está escrevendo, né? Não ofendendo ninguém, não falando palavrão, nada disso. Mas são pensamentos diferentes do seu, até da forma de ver a vida. E aquele que escreve sozinho, a caneta só? O que pega na caneta e vai embora? Sozinho, sem um médico. Ah, não, isso é escrita direta, né? Direto. As bandejinhas, né? Evoluiu, não precisa mais disso. Agora o médico pega e escreve com a própria mão. No começo era assim, tipo pranchetinha, né? Cestinha, pranchetinha. Então, os psicógrafos escrevem, ele pode ser mecânico, pode ser semi-mecânico, vai falar aqui, ó. O médium sente a sua mão impulsionada, independente da sua vontade, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve. Na medida que as palavras se formam, esse tipo de psicografia é mais comum. Ou seja, a mão dele vai sozinha, mas ele sabe o que ele está escrevendo. Na mecânica, a mão vai sozinha, ele não sabe o que ele está escrevendo. E na intuitiva, a mão dele não vai sozinha e ele vai escrever sabendo o que está escrevendo. A diferença é essa. Aí tem lá, Chico Xavier, né? Normalmente, Chico Xavier escrevia lá e não sabia o que ele está escrevendo. O médium mecânico, o pensamento vem depois do ato. Da escrita. No intuitivo, antes. E no semi-mecânico, ao mesmo tempo. Então, no mecânico, o pensamento vai vir depois. No intuitivo é antes. No semi-mecânico é no mesmo momento. Na hora que escreve, já vem. Só para classificar isso, tá bom? Aqui a gente está falando do mecânico, mas pode ser psicofonia, que a gente chama de inconsciente, né? Por isso que o médium não sabe, não passou pelo crivo do cérebro dele, ele não registra o que o espírito estava falando. O espírito toma os órgãos da fala diretamente. Já o intuitivo, não. O cérebro interpreta os impulsos do pensamento e ele mesmo vai fazer essa sua interpretação. No inconsciente, não. Ele toma e vai embora. A gente fala toma, sabemos nem como é que é isso, tá? É uma questão orgânica da pessoa, tá? De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, mais cômoda, sobretudo, mais completa, pela facilidade que podem exprimir-se eles, os espíritos, nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos faculta apreciá-los em seu justo valor, além de
disso entre as faculdades mediúnicas, a descrever a mais suscetível de ser desenvolvida pelo exercício. Então, a psicografia é a que mais se desenvolve pelo exercício, tá bom? Difícil ler? Impaciência dos espíritos. Impaciência dos seus. Está sendo raro. Eu estou falando de causa própria, tá bom? E no centro onde eu estava, nos exercícios, eu sempre fazia psicografia, independente do que estava acontecendo. É a questão da direção. É que a psicografia, no atendimento, ela não tem grandes utilidade no sentido do atendimento de um espírito sofredor, tá bom? Até você escrever, é mais falado, tá? Numa reunião de atendimento ao sofredor, normalmente a psicofonia, que é a mais direta, normalmente sempre haverá médios psicofônicos, que é o mais comum, por quê? Ali a manifestação vai ser mais clara, mais rápida. A psicografia é depois. Talvez alguém vai psicografar a mensagem no mentor. Imagina, se um sofredor estiver lá escrevendo, aí você vai ler, aí o outro vai responder, ele não tem utilidade. Mas ele não tem. Mas aí quando ele trabalhava em atendimento aos sofredores, não era psicografia, era psicofonia. Ele tinha todas as mediunidades. A utilidade da psicografia, na grande maioria dos centros, não tem utilidade na reunião mediúnica do formato delas, tá bom? Agora, se for de estudo, aí tem. Tem mais do que a psicofonia. Aí tem vários tipos de mediunidade, vários tipos de centros que fazem isso. Aí é questão de preferência do centro, tá bom? De fazer ou não fazer. Aí eu não vou nem falar minha opinião, senão vai te chocar. Eu quero chocar ninguém. Não vou chocar, hein? Porque eu não sou tão a favor do jeito que é feito. Eu sei como é que funciona isso. Do jeito que é feito. O que é do jeito que é feito? Pegar 3, meia dúzia de médios, vamos fazer mensagem aqui para a gente querer. Mediunidade de psicofonia de consolação, ela precisa de médium especializadíssimo. Um preparo grande, que não é feito. Então, o que aparece lá? Mensagens aleatórias que fazem mais mal do que bem. Essa é a minha percepção. Vamos pegar suas mensagens por aí, tá bom? Porque tem muita mensagem boa. Tem muitos lugares sérios, médiuns que trabalham com isso de seriedade. Como eu estou no movimento espírita, eu falo para vocês, nem sempre é assim. E aí, a grande maioria das mensagens, elas atrapalham mais. Por quê? Se a pessoa fizer um crivo da razão, ela dispensa aquilo lá. Porque às vezes é mensagens legais, né? Mas é de cunho. Gente, dá uma mensagem específica, dificílimo. Pegar detalhes, dificílimo. Não é qualquer médium. Não é porque você escreve uma mensagem que você vai saber nome do espírito. Não. De cunho normal é bem mais fácil. Bom? Então, por quê? Eu já trabalhei em vários centros que tinha. Tá bom? E aí, no final, quando eu falo no final, é depois de anos. Prejudicou mais do que auxiliou, tá bom? É só a minha opinião, mas aí fica com a opinião, cada um tem a sua. Eu só estou dando a minha aqui, porque eu nunca fujo de responder nada. Às vezes choca. E é legal, é bacana receber mensagem. Mas sempre procura locais especializados, tá bom? Tem vários médiuns especializados. Aquele que tem uma trajetória de vida, de trabalho, que levou para aquele tipo de mediunidade. Tá bom? Fala, doutor. Não. Tudo bem? Por que não faz no centro espírita? Lá no meu, eles não utilizavam comigo. Eu deixava, eu desenvolvia o estudo na psicografia, tá? Agora, existe centro que tem curso específico para isso. Tá? Ó, lá na Oficina de Luz tem só para psicólogo. Você fica lá exercitando meses e meses. E lá tem todo o estudo e toda a parte prática da mediunidade de psicografia. Tá bom? A gente tem que procurar. Tem hora que a gente vai ter que se especializar em outro lugar, não no centro onde você está, tá bom? E normalmente a reunião mediúnica é mais de psicofonia, mais de atendimento aos sofredores, né? E assim vai.
Tudo bem? Não fiquem chocados comigo, né? Depois você... Você é excomungado. Às vezes eu vou em um lugar e falei, não me pergunta, pelo amor de Deus, não me pergunta. Se perguntar, eu falo. Mas se não me perguntar, eu também não falo, né? Olha, tenho certeza que em muitas coisas eu estou errado, tá bom? Mas é a experiência de participar disso. Quantas vezes eu já fui convidado para fazer isso? Eu sei que eu não tenho esse tipo de mediunidade, porque eu já testei. Ah, dá para desenvolver? Talvez, mas aí eu não quis desenvolver, acabou isso. Acabou. E não quis todo mundo, né? Não quis. Vamos lá, médio vidente. Veem os espíritos, estando acordados, conserva a lembrança precisa do que viram. Então, o médio de efeitos inteligente é a parte de ver. Ó. Alguns veem no estado sonambúlico ou próximo ao sonambulismo. Sono em transe. Sonambúlico é quando o espírito está em emancipação da alma. Tá bom? Então, quando o espírito desprende, de certa forma, do corpo, ele entra no estado de sonambulismo. Não vou pensar que é aquele sonambúlico que acorda de noite. Aquele ali é o natural, mas existe esse sonambulismo aqui, é mais emancipação da alma, tá bom? Ah, Livro dos Espíritos, na questão 400 e alguma coisa, ela fala. É um tipo de emancipação da alma, onde o espírito ganha uma certa liberdade e consegue, então, enxergar, ou sei lá, ter a sensibilidade dele ampliada, porque ele está meio solto do corpo. Alguns veem, ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente dito mediunidade de evidência. Quando a gente está sonhando, a gente vê os espíritos. É uma evidência, mas ela não é propriamente dita, né, segundo o Kardec, uma mediunidade de evidência. Mas a gente vê os espíritos, já reparou? Ainda sou eu como. Pode ser um encontro que você viu, né? Na evidência. Não está fora do corpo, né? Podemos incluir na categoria dos médios videntes os dotados de dupla vista, visões, previsões, pressentimentos. Tem médio vidente que tem uma espécie de dupla vista, que nada mais é de um grau do sonambulismo. Sonambulismo é um grau superior, dupla vista é um grau menor. Aí tem o êxtase, é tudo emancipação da alma. Onde a gente cria uma sensibilidade maior e a gente começa a enxergar tudo. Essa parte da dupla vista. Podemos ter visões do futuro, de acontecimentos que você não presenciou, previsões, pressentimentos. O que chamar de dupla vista é ainda o espírito mais vibra, está mais vivo. Embora o corpo não esteja adormecido, a dupla vista é a visão da alma. O sonambulismo também é uma visão da alma. É uma sensação da própria alma que vai ter interação. Se transmitir uma mensagem, passa a ser médium. Se não, é só um efeito sonambúlico. Se eu vou no mundo espiritual sonambulicamente falando, e lá eu relato, eu vi cadeira, eu vi um monte de coisa, trago... beleza. Agora, se eu trago uma mensagem dela, aí é médium. Aí ele passou a condição de médium, que é interpretar. Né? Ser intermediário. Se ele não for intermediário de nenhum espírito desencarnado, é só sonambulismo. Para não confundir a cabeça da tilt aí. Que a gente vai falar médio sonambúlico. Nem todo estado sonambúlico ele vai entrar em contato com os espíritos. Ele pode até ver uma coisa assim, mas ele está falando dele mesmo, da alma dele. É assim, exemplo de pessoas que chamam adivinho, algumas das quais têm essa faculdade, que é exercitada, né? À vontade e chegam a ter dupla vista, porque chamar de visões do futuro. Algumas pessoas, né, que até trabalham com isso, monetariamente, se for dotado de dupla vista, pode até fazer algumas interpretações exageradas, até pelo sentido das suas intenções, mas muitas vezes sim. Por quê? É uma coisa dela, da alma dela, não é um espírito. É assistido pelos espíritos? Esse tipo de trabalho, aí a gente já pode concluir que tipo de influência que pode estar recebendo. Os espíritos, eles têm aversão a esse tipo de mediunidade, tá? Essa coisa de enganar, nossa,
Os espíritos superiores não criam afinidade com esse tipo. Já vai embora, acabou. Essa faculdade pode, em certos casos, dar a previsão das coisas. Vou lá, né? Vou lá no Pai Birajara. Birajara da consulta aqui? Não. Sim, né? E também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade e a mesma pessoa pode todos os graus ou apenas alguns deles, né? Então, eu posso ter previsão das coisas? Sim, por intuição. Pode. Quantas pessoas pensaram que alguma pessoa ia ficar doente, ficou, ou sofreu um acidente, sofreu, ou às vezes eu não sabia nem o que era uma coisa ruim, e a coisa ruim. A gente chama de ruim. Às vezes vem umas imagens e a gente não sabe por quê, né? Então, isso aqui é médium de evidência. Aí temos médicos sonâmbulos, age sob a influência do seu próprio espírito. Né? Sonâmbulo, próprio espírito, é a sua alma que, nos momentos de emancipação, liberdade do corpo, ouve e percebe. O sonâmbulo possui a faculdade anímica de sair do corpo para desdobrar-se, presenciar acontecimentos, conversar com os espíritos e transmitir informação que julgar pertinente. O médium sonâmbulo age como intermediário quando se encontra parcialmente desligado. Então, se ele vai no mundo espiritual e lá ele presencia e traz coisas que é dele mesmo, ele é só sonâmbulo. Mas, normalmente, ele traz alguma coisa dos espíritos. Aí passa a ser mediunidade. E é uma mediunidade bem... Normalmente, a pessoa esquece ou não lembra de tudo. Traz conhecimentos acima da sua capacidade desta vida, porque ele tem uma percepção maior. Lá no livro dos médicos, tem vários casos lá, Kardec traz, onde as pessoas passavam a receita, né, de médico. E aí ele entrava no estado sonambúlico, era um garoto, inclusive, né? E aí ele dava receita. Mas ele era médium, por quê? Aquela percepção que ficava aguçada no sonambulismo era um médico que passava por ele. E um belo dia ele falou, hoje eu não posso passar receita porque o anjo não está aqui. Ele não tinha conhecimento nenhum, ele achava que era um anjo que passava. Ele entrava no estado sonambúlico. Então, o sonambulismo é você desdobrar emancipação, e aí você ganha um estado de consciência mais ampliado. Suas percepções espirituais ampliam, e tem coisas que aqui a gente não consegue perceber. Nesse estado a gente começa a ver coisas, tá? Coisas reais, né? Ou não. Depende do médico. Se for um médico muito impressionado, a mediunidade se desenvolve gradativamente em pessoas em qualquer idade, mesmo em crianças ou em velhos, em homens ou mulheres, sejam quais forem o temperamento, o estado de saúde e o grau de desenvolvimento. Velho também desenvolve mediunidade, ó. Tá vendo? Desenvolve, não é que ele fala desenvolve, ele já tem, mas ele vai educar, né? Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, interpretando o que presencia, ao passo que o médium expressa o pensamento do outro. Eu posso ter um estado de sonambulismo e tenho concepções católicas. Posso ver um espírito lá iluminado, com uma roupa, mas eu vou falar que é a Virgem Maria. Porque eu conheço aquele tipo de imagem da Virgem Maria. Tá vendo como é que as nossas percepções elas sobrepõem o que a gente está vendo? Daqui a pouco eu vou ver Deus sentado no trono, e ele tem um monte de coisa. Ele tem muito do que nós estamos vendo, né? Se for lá na parte da Umbanda, eu vou ver lá os orixás. Nós estamos vendo os espíritos. Como ele conhece aquilo como orixá, né? Aquela entidade lá, aquele espírito, ele vai falar daquele jeito lá dentro. Corrido. Tudo, né? Lembrando, mediunidade de efeitos inteligentes é que exprime um sentido, uma vontade. O desefeito físico ele é puramente mecânico. Puramente mecânico. Normalmente são batidas, toques, movimento de objetos. Agora, quando aquilo ali quer exprimir um pensamento, aí é defeitos inteligentes, porque
vai precisar da interpretação do médium. Nilda, considerações finais. Claro. Tem a tua chance agora. Você tem 3 minutos mesmo. Nós estamos aqui num debate político. Considerações finais. Bom, existem vários livros comentando sobre mediunidade. Porém, eu acredito que o livro dos médiuns é a base mais segura que existe. O livro dos médiuns explica desde o início da mediunidade até o seu desenvolvimento maior. Então, existem livros complementares, sim, mas para quem deseja trabalhar mediunicamente, o livro dos médiuns realmente é a base. Guia dos Médiuns dos Evocadores. Na doutrina espírita, esse aqui é a nossa Bíblia, é o nosso catecismo. Em matéria de espiritismo, isso aqui é a base de tudo. Existem as obras complementares, que também tem que estar de acordo aqui, com André Luiz, Chico Xavier, e assim vai, Emmanuel, e outros autores por aí, sempre com base no livro dos médiuns. Então, iniciar o estudo da mediunidade, aconselho eu o livro dos médiuns, já está indo no principal. Ou no principal, livro dos médiuns. Ele é um pouquinho mais... tem que ser estudado, né? Não só lido. O que a gente está fazendo aqui é estudar o livro dos médiuns. E a nossa forma de estudar aqui é muito rápida, já deu para perceber. Então, como hoje eu sou preguiçoso, o que eu fiz? Eu peguei lá o capítulo da mediunidade e botei o leitor de inteligência artificial para ler. Eu escutei tudo, como se estivesse vendo tudo de novo, lembrando tudo lá. Até para preguiçoso está fácil de ouvir. Né? Porque são várias páginas, né? Aí vai. Como a gente já está, às vezes a gente vai e volta, a gente já tem mais ou menos, né? Mas às vezes as leituras tem coisas novas lá. Tudo bem? Tranquilo? A gente vai então seguir para o próximo, que eu não sei nem qual é o. Mas eu acho que é passe. Eu acho que é a questão do passe. Se eu não me engano. Olá. Olá. Jefferson está com a mãozinha levantada, acho que ele quer fazer alguma pergunta. Quem está com a mão levantada? Jefferson. Pode abrir e falar direto, tá? Porque eu não estou olhando aqui a tela. Pode falar, Jefferson. E quando a pessoa se identifica com vários tipos de mediunidades desses, né? A pessoa estudando esse estudo sobre mediunidade, aí vocês vão apontando um tipo de mediunidade, mas aí a pessoa se identifica com vários tipos. Aí que seria? Como é que seria esse tipo de pessoa? Então, a mediunidade, ela tem algumas sensibilidades, alguns médios, que ele tem vários, tá? Com a parte do estudo, na parte dos exercícios, a experiência minha vai dizer que vai sobrepor alguma vai sobrepor as outras, tá bom? Mas o médium que tem essa característica, ele sempre vai ter. Chico Xavier, ele tinha todas. Algumas pessoas, ele tem algumas. Por exemplo, quando eu comecei a exercitar, era psicografia, desdobramento, eu preferi ficar com desdobramento, eu parei com a psicografia. Foi uma escolha minha, tá? Porque todas as mediunidades são importantes, mas eu preciso pegar aquela que eu me identifico mais e trabalhar ela, desenvolver ela. Mas nada impõe que eu não desenvolva as outras, tá bom? Porque quando a gente faz muita coisa, aí é na parte material, tá? Quando a gente resolve fazer muitas coisas, a gente não faz nenhuma bem. Então é melhor fazer uma bem, né? O próprio Emmanuel falou isso para Chico, quando ele foi para as manifestações físicas. Falou assim, ó, sua missão aqui na Terra é psicografia. Então Chico Xavier se dedicou à psicografia. Mas ele era receitista, ele era tudo. Então aí a característica, essa resposta é eu que estou te dando, tá bom? Toda coisa que a gente faz, um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente não fica bom nenhuma. Não é assim com a medicina, não é assim com a informática. Eu me especializei, eu fico melhor, meu desempenho melhor em uma, tá bom?
mas nada impede de ter várias, ou todas. E aí, o educar vai te dar a direção, tá bom? Porque às vezes a gente fica um pouco aflito, né? Quando é desequilibrado, aí, Entendi. isso realmente dá uma certa... Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, entendi. Parece que você está fazendo um intercâmbio mediúnico. Entra uma voz assim, ó. Quando alguém fala, leva um susto, né? Legal. Experiência nova. Tudo bem? Podemos encerrar então? Já temos nosso horário? Então, agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, que, através das suas leis, nos proporciona, nesse momento, estarmos em contato com esse privilégio de conhecer as influências do mundo espiritual e tudo aquilo que o mundo espiritual influencia em nós. E através dessa influência, que na grande maioria das pessoas não sabem ou não conhecem, possamos conhecer esses mecanismos, porque através desse mecanismo nós podemos fazer esse intercâmbio de uma maneira segura, correta, com conhecimento de causa. Com certeza, os frutos desse intercâmbio eles serão melhor aproveitados, não só pelo médico, principalmente por ele, mas por todos aqueles que ele distribui e faz a sua parte da multiplicação desses conhecimentos. Além de trabalhar em prol daqueles que já passaram por aqui por algum motivo, estão em desequilíbrio no mundo espiritual, em busca de apoio, acolhimento, e a mediunidade é uma dessas formas desses espíritos estar em contato conosco, que estamos aqui na Terra, porque as nossas energias se identificam melhor com a deles, e evidentemente que nós temos muito a contribuir para isso. Mais uma vez agradecido, esperamos na próxima quinta-feira que estarmos mais uma vez para darmos andamento na nossa jornada de estudos. Que assim seja, graças a Deus, até a próxima. Tem o especialista, vai filho. Agora a gente vai dar uma de médias de efeitos glicêmicos. Eu tinha intuição que eu devo comer isso. Rapaz, siga a tua intuição, que ela é boa, hein? Ele teve uma intuição que ele deve comer uma. Eu correspondi. Como eu não sou influenciado só pelos bons espíritos, o que veio para mim falou, come também. Mas eu acho que ele não tem nenhum. Eu estou começando. Então, se você demorar, já era. Colocar uma. Eu vou colocar esses ventiladores que ficam lá em cima. Ficou ruim para mexer. Hoje aqui não tivemos tempo. Dá para botar um fio, né? Dá um trabalho. Dá um trabalho para elétrico, né? É melhor subir na cadeira. Vai ter que acabar fazendo isso. É melhor subir na cadeira. Até dá, puxa uma tomada. Vou entrar insidiosa com a Nilda aqui, no gostinho que ela está sentindo, eu estou sentindo. Os espíritos fazem isso. Vamos lá, Nilda. Para mim é fácil. Faça uma exceção, né, Nilda? Esse tipo de exceção você faz questão. Cadeira lá. Já chegou, né? Você tem que se Eu sei o que fazer, né?
Essa semana eu tive que decorar o nome de uma moça que era Letícia. Eu fiquei falando Letícia, tá no lugar, fala para a pessoa tudo. Não dá para comer só, né? É. Ei! Vai ficar. Mas sabe o que é? Não quer? Fique tranquilo, eu entendo. Isso aí, eu tenho Walter. Tá bom? Parabéns, isso, né? Você vai evoluir. Que a gente comeu? Eu comi chocolate para hoje. Comeu um monte já. Muito bom. Nossa. Se ela levar para mim, pode levar, porque A Heloísa tá tá no embaixo. Se ela viu o pouquinho, Não, tem embaixo aí. Heloísa é viciada em jogo. É. Se Se tiver, pode levar. Estou lá embaixo. Não, tem. Se quiser, pode levar para ela, não imagina. É. Eu trouxe trabalho, eu falei, isso é muito pra gente. Só nós três, né? Depois a gente resolveu o seu problema rapidinho. É isso aí. Ajudou com vida. Ajudou com a dieta, tá? Vou levar o saco. Pode levar mais. Como? Ah, é, geladinho deve ficar melhor. Não sei se pela massa folhada ou se pela gostosa. Mas, Obrigada. Semana passada eu trouxe torta. Salgado, né? Foi passado? foi. Semana passada, na hora de a gente sair de casa, começou a temporada. Lá em casa. Não tá gostando. Mas tempo não te ver, De sábado eu não falo mais. Não, eu experimentei. Vou a passada aí. não falei que você fazer curso. É, Mas o curso acho que só a passada que a gente não veio. acho que a gente veio. Só a responsável a gente não veio. Não, mas outra vez, outro curso, né? Cara, você é assim. Pessoa que chora dele. Presencial parece que não estava fazendo os online. Eu acho que foi antes de entrar na. Você estava aqui na casa antes de começar a pandemia. Tá. Isso. A gente chegou a fazer o curso. Aí daí se não estava na época da pandemia, a maioria não voltou. A gente fazia os animais. É isso mesmo. É. Aí eu veio antes da pandemia. É, a Você gente, não lembra, não. eu vim, aí a gente parou. Parou Só que ele